O texto a seguir foi criado no Microsoft Word 2016 BR, isto é, Brasil. O texto disposto ao redor da tabela foi obtido. Letra A, formatando-se o texto em colunas. Letra B, inserindo-se no documento quebras de seções. Letra C, configurando-se o alinhamento do texto. Letra D, utilizando-se o autoajuste de conteúdo da tabela. E a letra E, configurando-se as propriedades da tabela. E aí, pessoal, qual a resposta correta para essa questão? Percebe que é bem interessante porque ele colocou uma tabela dentro do documento e o texto está ao redor desta tabela. Vamos ver isso na prática? Acompanha comigo no passo a passo. Aqui eu tenho o meu Word mostrando um determinado texto, qualquer que eu coloquei aqui. E nós vamos clicar agora aqui na guia Inserir, nesta opção chamada Tabela. E quando a gente clica aqui na guia Inserir, na opção Tabela, aparecem várias opções que me permitem inserir tabela, desenhar tabela, inserir até planilha do Excel, inserir o que a gente chama de tabelas rápidas, que são tabelas prontas, que existem também aqui dentro do Word. Mas eu vou só selecionar a quantidade de colunas e linhas e inserir aqui uma tabela. Pronto, percebe que eu acabei de inserir uma tabela ali com 3 colunas e 3 linhas, da qual eu já... Só um minutinho aqui, pessoal. Aí, ajustei agora o áudio. Da qual eu já coloquei ali para vocês alguns textos explicativos ali, ó, curso, aula, concursos 15689, mouse, teclado e impressora. Então já fiz ali 3 colunas, 3 linhas e já preenchi. Mas no meu exemplo tá um pouquinho diferente do que acontece aí em relação à questão. Por que eu digo que está diferente? Porque nesse meu exemplo, se eu observar, a tabela está com o texto acima dela e o texto abaixo dessa tabela. Mas percebe que o texto não está ao redor da tabela. Como é que eu faço para deixar o texto contornando toda a tabela? Por exemplo, esse espaço aqui à esquerda está em branco e aqui eu queria que o texto ocupasse esse espaço em branco aqui. A mesma coisa ali na direita, esse espaço também está em branco, eu gostaria que o texto ocupasse esse espaço que ali está em branco. Como é que eu faço isso na prática? Bem, nós vamos clicar com o botão direito do mouse na tabela, como eu fiz agora. Assim que eu clico com o botão direito do mouse com a tabela selecionada, aqui embaixo nós vamos encontrar uma opção chamada Propriedades da Tabela. Quando o usuário clica na opção Propriedades da Tabela, abre-se essa caixa de diálogo e aqui diz assim, disposição do texto. E uma das opções que eu tenho aqui em disposição de texto diz assim, nenhuma, e aí diz disposição do texto nenhuma, quer dizer que o texto não vai ficar ao redor da tabela. Mas a outra opção que eu tenho aqui em disposição do texto diz justamente isso, ó, ao redor. Então, se eu escolher essa opção ao redor agora, é o que eu vou fazer, e clicar aqui no OK e confirmar, percebe que agora sim, quando eu entrei lá nas propriedades da tabela e pedi na disposição do texto ao redor, agora sim o texto ficou ao redor dessa tabela, inclusive ocupando os espaços que tinham à esquerda e à direita ali que estavam em branco, que é exatamente o jeito que a questão pede para deixar a tabela em relação à disposição do texto. Então nós podemos voltar na questão agora para responder. Esse texto obtido ao redor da tabela, nós usamos que recurso? Nós usamos as propriedades da tabela. Lembra, eu configurei as propriedades da tabela justamente com essa opção ao redor. E aí o texto ficou ao redor da tabela. E para chegar nessas propriedades da tabela, eu posso usar um clique com o botão direito do mouse na tabela. No menu que se abre, eu escolho as propriedades. Ou também posso entrar nas ferramentas da tabela, que lá também tem a opção propriedades. Então aqui ficamos com a letra E de Equador, sem dúvida nenhuma como a resposta correta desta questão.